Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Antes de iniciarmos, nós gostaríamos de pedir licença aos irmãos para ler um trecho do capítulo 14 do Evangelho, Honra a teu pai e a tua mãe, em que Kardec diz o seguinte: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, Kardec faz esse esclarecimento dizendo quem são os espíritos que convivem conosco nos nossos lares, na condição de familiares. E, meditando sobre essas palavras de Kardec, nós vamos fazer para os irmãos 3 questões. Nós temos a certeza que todos aqui conseguirão respondê-las. Qual é o lugar mais importante para o espírito encarnado? O lar. Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, vai dizer que é a primeira escola das almas, né? A segunda pergunta: quais são as criaturas mais importantes para o espírito encarnado? Os familiares, a família. Nenhum de nós avança espiritualmente falando, deixando para trás um familiar. Nenhum de nós cresce moralmente falando, abandonando alguém da família, desprezando alguém da família. Cada familiar constitui um degrau para a nossa ascensão moral. E qual seria a tarefa mais importante que nós temos como espíritos reencarnados? Amar os nossos familiares. Porque esse amor é a nossa primeira responsabilidade que nós temos como espíritos encarnados. E esclarece André Luiz que é o exercício permanente para as relações que nós precisamos desenvolver com a humanidade. Mas alguns de nós poderíamos dizer assim, mas olha, esse texto de Kardec foi escrito há 155 anos atrás. Porque o Evangelho tem 155 anos. De lá para cá, muita coisa se alterou, principalmente nas relações familiares. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, a noiva conhecia o marido no altar, porque era o pai que escolhia o esposo da filha. Hoje, o casal convive junto e depois oficializa a união, não é? Antigamente, nós tínhamos um casal, era formado por um homem e uma mulher. Hoje nós temos uniões homoafetivas legalmente reconhecidas. Antigamente, um casamento era indissociável. Coitada da mulher se ela se separasse. Ela e os filhos sofriam muita discriminação. Hoje já faz parte dos planos de um casal casar e dizer assim, nós vamos casar, se não der certo a gente separa. Isso já faz parte do plano do casamento. Antigamente o pai era o provedor do lar. A mãe cabia a tarefa de educar os filhos e de cuidar, né, das tarefas domésticas. Hoje nós sabemos que muitos lares são sustentados por mulheres, quando não são sustentados pelos avós, com o dinheiro da aposentadoria. Antigamente, a autoridade era pai, mãe. Hoje, em muitos lares, a autoridade são os filhos.
Antigamente, uma família era constituída pai, mãe e filhos. Hoje você tem pai e mãe, os filhos do casal, os filhos do esposo, os filhos da esposa, porque eles podem estar vindo de outras uniões. Então, alterou-se muita coisa. E ninguém pode negar essas alterações. Até nós podemos discordar de algumas delas, mas devemos tratar com respeito as decisões que as pessoas tomam, porque é dessa maneira que nós queremos que as nossas decisões também sejam tratadas. Mas então vamos voltar. Hoje, 13 de maio de 2019, 155 anos após Kardec ter escrito esse texto no Evangelho. Nós faremos então agora as mesmas perguntas. Qual é o lugar mais importante para o espírito encarnado? O lar. Quais são as pessoas mais importantes para o espírito encarnado? A família. Qual é a tarefa mais importante para o espírito encarnado? Amar os seus familiares. Então, apesar de todas essas alterações sociais, as respostas permanecem. E por que elas permanecem? Deixemos Emmanuel responder para nós. Lá no livro Vida e Sexo, ele diz assim: temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Lar e família são constituição divina. O que vem do alto permanece. É inalterável. Então, a função e a importância de uma família, de um lar, não se alteram, ainda que o tempo passe. Mas vejamos que Emmanuel fala que o lar e a família concorrem para a edificação de um mundo melhor. Então, o que nós trouxemos para conversar com os irmãos são algumas orientações que André Luiz, no livro Conduta Espírita, traz, por meio da psicografia de Valdo Vieira, algumas orientações para que a nossa convivência em família realmente concorra para essa edificação do mundo melhor. Nós temos duas lições muito interessantes nesse livro. Do lar e perante os parentes. Nós selecionamos 3 dessas orientações para conversar com os irmãos. Na primeira delas, André Luiz diz assim: começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa. Nós, os espíritas, ainda continuamos a ser aquelas pessoas que vamos lá na periferia, identificamos o necessitado, identificamos as suas necessidades, colaboramos, ajudamos, amparamos e abençoamos todos eles, esforçando para viver o Evangelho de Jesus. Mas ainda temos muitas dificuldades de identificar dentro do nosso lar os nossos familiares também com necessidades. Temos dificuldades de abençoá-los. A impressão que a gente tem é que o Evangelho de Jesus deve ser vivido fora de casa, que dentro de casa não há essa necessidade. E André Luiz nos chama essa atenção. Dentro do lar, conforme já dissemos aqui, né, relembrando Emmanuel, que é a escola das almas, nós temos ali professores extremamente exigentes. Não é um castigo, é uma necessidade. Professores que vão nos auxiliar a sermos pessoas verdadeiras. Diz que tinha uma criancinha pequenininha e a mãe dela trabalhava numa televisão e fazia um programa de entrevistas. E certo dia, essa criancinha perguntou para a mãe: mamãe, lá na televisão, você ri tanto, por que você ri com seus convidados? E ela disse: eu sou paga para isso. Aí a menininha disse: mamãe, quanto que você quer para rir aqui dentro de casa?
é nesse sentido que nós dizemos da exigência desses professores. Porque fora de casa, meus irmãos, nós iludimos, nós tapeamos, nós podemos falsear qualquer tipo de realidade, né? Nós somos quem gostaríamos de ser, nós somos quem as pessoas gostariam que nós fôssemos. Dentro de casa, nós somos exatamente quem nós somos. E o problema da convivência dentro de casa não é o outro. O problema da convivência somos nós mesmos. É muito difícil conviver conosco. Pergunta para o seu familiar aí do lado, né? Porque a gente não acha isso. A convivência é uma relação delicada. E enquanto nós estivermos entendendo que o outro é responsável pelas dificuldades nessa convivência, nós vamos permanecer culpando o outro. E o lar perde essa sua função de edificar um mundo melhor. Então, é preciso, meus irmãos, exercitar essa aprendizagem que nós recebemos do Evangelho de Jesus. É preciso vivenciar esses ensinamentos, não apenas fora de casa, mas, sobretudo, dentro de casa. Uma vez que nós todos concordamos que estas são as pessoas mais importantes para a nossa vida. Continua André Luiz dizendo que nós precisamos calar qualquer pensamento de cólera. Nós somos pessoas muito violentas. E André Luiz diz que os nossos lares têm se transformado num depósito de energias doentias, de perversidade. Porque aquilo que eu não falo lá fora, eu falo dentro de casa. Aquilo que eu não faço lá fora, muitas vezes eu faço dentro de casa. Tem uma mensagem de Emmanuel, intitulada Abolição do Mal. Eu não sei se os irmãos já viram essa mensagem, mas é uma mensagem fabulosa. E ele termina essa mensagem dizendo que cada um de nós precisa ser um terminal de trevas. É uma expressão curiosa, né? O que viria a ser um terminal de trevas? Então, eu vou pedir licença para os irmãos mais uma vez, para contar uma passagem, e eu tenho certeza que quando nós acabarmos de contar essa passagem, todos nós vamos entender o que é ser um terminal de trevas. Dizem que um senhor trabalhava numa oficina e ele foi demitido. E ele ficou muito contrariado, mas muito contrariado. Ficou com raiva mesmo, mas não podia fazer nada. Mas quando nós sentimos raiva, parece que a gente precisa descontar em alguém, né? E ele chegou em casa, e a primeira pessoa que ele viu foi a esposa. E aí ele descontou na esposa. Ele falou: agora eu quero ver como que vai ser sua vida. Você é uma dondoca, você não faz nada. Olha a refeição que você está servindo. É uma refeição que nem animal come, né? Eu quero ver, agora eu estou desempregado. Eu quero ver agora o que você vai fazer da sua vida, porque você é uma inútil. Assim, desfez da senhora o quanto ele pôde. Não com essa delicadeza. Mas nós sabemos que a raiva é extremamente contagiante. E aquela mulher foi contaminada pela raiva do marido. Era preciso, então, passar aquilo adiante. Ela chegou na cozinha. Lá estava a ajudante dela lavando os pratos. Aí foi hora dela descontar na ajudante. Aí ela falou: você ouviu a discussão? Ela falou: ouvi, sim, senhora. A culpa é sua. Porque você é uma inútil. Você é burra. Quantas vezes eu já te ensinei a preparar a refeição? Olha que porcaria que você fez. Olha, você nasceu para lavar prato. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Porque você é uma pessoa ignorante. Falou, ofendeu, magoou. A moça teve vontade de pegar os pratos e jogar para cima, mas não podia fazer isso, né?
E ela pensou, tocada também, porque acolheu a partícula de ódio da patroa, pensou, eu preciso descontar em alguém, mas em quem que eu vou descontar? Que ela olhou sentadinho lá na porta, dormindo, tranquilo, um cachorro. Ela tomou distância. E foi lá e deu um chute nesse cachorro, que o cachorro foi parar lá na rua, latindo, chorando, coitado. Mas deve ter acolhido o ódio da ajudante. Porque a primeira perna que ele viu na rua, ele fechou a boca. Mordeu a perna de uma senhora de idade. E essa senhora ficou extremamente nervosa, começou a gritar, a chorar, a xingar, e as pessoas todas correram para acudir aquela senhora. Alguns correram atrás do cachorro, mas ninguém pegou. Mas acudiram a mulher, e vendo a perna da mulher toda ensanguentada, resolveram levar a senhora para uma farmácia que tinha ali pertinho. Ali tinha um farmacêutico, um jovem muito delicado, muito atencioso. Ele sentou a senhora e disse assim para a senhora: a perna da senhora está muito ensanguentada, eu vou fazer um curativo, mas a senhora, por favor, procure um posto de saúde, porque esse cachorro poderia estar com raiva. Ela não sabia, mas o cachorro estava com raiva, né? E aí, então, ele começou a fazer o curativo. Ela, né, começou a fazer o curativo na perna dessa senhora. E talvez estava doendo alguma coisa, essa senhora esbofeteou o rosto do rapaz. Porque aquela mulher também foi tomada pelo ódio. E quando nós estamos contaminados pelo ódio, nós somos pessoas agressivas, mal educadas. Aquele rapaz estava tratando aquela mulher na maior gentileza, mas ela esbofeteou o rosto dele. Até as pessoas que estavam ao lado não esperavam a reação daquela mulher. Aquele rapaz acolheu a parte de ódio que lhe cabia. O que ele fez? Expulsou todo mundo da farmácia. Pôs todo mundo para fora e fechou a farmácia. E disse, eu vou embora para minha casa. Quando ele chegou em casa, a primeira pessoa que ele viu foi a mãe dele em pé na sala. A mãe dele era uma senhora já de idade e ela só se locomovia com a ajuda de um andador, porque ela tinha uma certa deficiência física. Então ela estava em pé, apoiada no andador, o rapaz chegou possuído pelo ódio. E dirigindo-se à mãe, disse, mãe, você é a responsável por todas as humilhações que eu passo. Eu não tenho vida, mãe. A minha vida é trabalhar para pagar o seu tratamento médico, para colocar comida aqui dentro de casa. A minha vida é cuidar de você, mãe. Eu não tenho vida. Você sabe quando eu vou ter vida, mãe? Quando eu vou ser feliz? Quando eu serei feliz? Quando você morrer. Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Aquela senhora escutou aquelas palavras como se fossem facas afiadíssimas entrando no seu coração. Ela fechou os olhos e pensou em Jesus. E pensou como Jesus responderia àquele filho que estava com tanta raiva. Era uma mulher vigilante, devia ser espírita, porque todo espírita é vigilante. E ela, pensando em Jesus, terminou a sua oração, olhou para o filho e disse, você tem razão, meu filho. A mamãe sabe o quanto eu te causo sacrifícios. A mamãe reconhece o quanto você dedica da sua vida em favor da minha vida. Mas olha, todos os dias eu oro a Deus e peço a Deus pela sua vida. Todos os dias, meu filho, eu agradeço a Deus, o Filho maravilhoso que o Pai Celestial me deu. Aquilo desarmou o rapaz. Porque o amor tem essa capacidade, devolver a lucidez a quem a perdeu. O rapaz ficou profundamente envergonhado, mas tão envergonhado que ele começou a chorar.
Aí a mãe disse assim: meu filho, não fica assim não. Eu sei que hoje você teve um dia difícil. E olha, eu estou acabando de fazer aquela sopa que você gosta. Vá tomar seu banho. Quando você sair, a mesa vai estar arrumada. Você vai tomar a sopa e eu te garanto que você sentirá uma renovação interior. O rapaz, enxugando as lágrimas, entrou para o banheiro. E quando ele ia fechar a porta do banheiro, a mãe disse: meu filho, ele disse: que foi, mamãe? Olha, hoje eu consegui trocar roupa de cama sozinha. E eu sei que você adora dormir em lençóis limpos. Vamos combinar assim: tome seu banho, tome a sua sopinha predileta e deite-se. Eu te garanto que amanhã será um novo dia. Aí que o rapaz chorou mesmo. E quando ele, entrando novamente, fechando a porta, a mãe tornou a dizer: meu filho, ele disse: que foi, mamãe? E ela disse: a mamãe te ama. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Para quem não sabia o que é ser um terminal de trevas, essa mulher nos ensinou a ser. Emmanuel vai dizer que quando o mal alcance o nosso coração, quando o mal, o ódio, chegue até nós, em nós ele deve morrer. É por isso que ele fala: nós devemos agir como um terminal de trevas. Nenhum de nós tem direito de passar recibo de ódio para ninguém. Nenhum de nós tem direito de descontar raiva em ninguém, muito menos dentro dos nossos lares, junto dos nossos familiares. E Emmanuel diz bem claro: todos nós ansiamos pela paz no mundo, mas nós não podemos esquecer que a paz do mundo começa com a paz em nós. Se não cultivamos a paz nos nossos corações, para promovê-la dentro dos nossos lares, dificilmente nós alteramos o panorama da Terra. E encerra André Luiz com o último aconselhamento, dizendo que nós precisamos intensificar as relações de afeto. Segura aqui só um pouquinho, só essa folha aqui. Aí, obrigada. Nós devemos intensificar as relações de afeto. Nós somos 7 bilhões de pessoas nesse mundo. E nós nunca tivemos tanta solidão como nos dias atuais. Nós temos aí os recursos tecnológicos extremamente avançados. Recursos esses que diminuem distâncias, mas têm afastado corações. Não por conta deles, mas por conta do mau uso que nós empregamos sobre eles. Então, a solidão se faz presente. Hoje, a psicologia já diagnostica a solidão familiar. Então, há queixas de pacientes que chegam dentro dos seus lares e se tornam invisíveis. Ninguém vê que hora que eles chegam, ninguém conversa, ninguém pergunta, ninguém se interessa. Temos também o diagnóstico dos filhos do quarto. São os filhos que chegam em casa e vão também viver esse individualismo, trancam-se nos seus quartos e nós, os pais, muitas vezes estamos achando que eles estão seguros. Então, esses comportamentos dentro de casa têm imposto, têm formatado uma convivência extremamente fragilizada. Na convivência, nós precisamos da presença do outro. Nós estamos, sim, conectados a uma multidão de pessoas, graças a esses recursos tecnológicos. Mas não estamos vinculados afetivamente com todos eles. A convivência exige a presença do outro. Eu não posso conviver com o meu familiar ignorando que ele está ali. Nem eu posso me fazer ausente. Então, André Luiz recomenda-nos que todos nós nos interessemos pela vida dos nossos familiares. Que nós devemos tratar os nossos familiares como nós tratamos as visitas. Nós somos tão educados, né?
bom dia, boa tarde, por favor, muito obrigado, como você está? Esse tratamento deve ser dado aos familiares. Caso contrário, nem a família nem o lar concorrem para a edificação de um mundo melhor. Alguém poderia dizer assim, mas eu não preciso conversar com o meu familiar, não. Eu conheço ele muito bem. Meus irmãos, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Que dirá conhecer os outros? Então, o diálogo precisa ser cultivado, porque o diálogo é uma necessidade. Nós poderíamos até lembrar aquela historinha do casal que estava fazendo 50 anos de casado, não sei se os irmãos sabem, e no dia que eles estavam completando 50 anos de casamento, a senhora acordou e falou assim, hoje eu vou me dar um presente, hoje eu vou comer miolo de pão. Eu adoro miolo de pão. Há 50 anos é o meu marido que come o miolo do pão. Então ela arrumou a mesa, arrumou o pratinho, pôs o miolo do pão no pratinho dela, arrumou o pratinho do marido e pôs a casca do pão para o marido comer. O marido acordou, quando ele sentou-se à mesa, que ele viu que no pratinho dele tinha uma casca de pão, ele disse para ela, o que está acontecendo? Ela disse, meu bem, hoje nós estamos completando 50 anos de casado. E eu adoro miolo de pão. Há 50 anos eu deixo você comer o miolo de pão, mas hoje eu vou me presentear. Hoje quem vai comer miolo de pão sou eu. E ele disse para ela, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu detesto miolo de pão. Há 50 anos que eu como miolo de pão, porque eu pensava que você gostava de casca de pão. Nós estamos falando de miolo de pão. Quantas situações semelhantes a esta estão acontecendo dentro da nossa família? Nós vivemos achando que o nosso familiar sabe do que nós gostamos, sabe o que nós pensamos. Então, o diálogo tem essa capacidade de clarear as situações, de tornar as relações mais entendidas, mais compreensivas, aproximando mais as criaturas. Então, tenhamos mais diálogo com os nossos entes queridos. Procuremos nos interessar mais pela vida de cada um deles. Isso é o que André Luiz recomenda quando ele diz intensificar os laços de afeto. Mas continua André Luiz dizendo que essa intensificação do afeto passa também pela gratidão. Não há convivência que seja saudável se não existe gratidão. Nós devemos olhar para os nossos familiares e sermos gratos pelo sacrifício, pela renúncia, pela dedicação deles, para que cada um de nós seja o que é no dia de hoje. Ainda que essa relação não tenha sido muito saudável, nós devemos ser gratos aos nossos entes queridos. Tem até aquela historinha da Michelle Obama, né? E do Barack Obama, que eles foram jantar num restaurante muito chique lá nos Estados Unidos, quando o Barack Obama era presidente. Então, eles chegaram nesse restaurante e foram recebidos pelo dono do restaurante. E o dono do restaurante veio tratá-los muito bem, porque, afinal de contas, era o casal mais importante do mundo. E aí, depois de conversar com os dois, o dono do restaurante chamou o maître para que o maître providenciasse o pedido, né? E a refeição dos dois. Quando o maître saiu, dizem que o Obama dirigiu-se a Michelle, a sua esposa, e disse, escuta, estava vendo você conversar com o dono do restaurante, parece que ele tem alguma intimidade, assim, vocês se conhecem? Aí ela disse, sim, nós nos conhecemos, nós já fomos namorados. Aí o tempo fechou, né? Nós já fomos namorados. E aí o Barack Obama ficou muito enciumado e disse para ela, então, por pouco você não é dona desse restaurante,
maravilhoso, luxuoso. E ela disse, não, meu bem, você está enganado. Por pouco ele não é o presidente dos Estados Unidos. Isso é para nós entendermos que o que nós somos, nós dependemos muito do outro. Nenhum de nós está aqui porque se fez sozinho. Todos nós, na nossa personalidade, nós temos parcela dos nossos entes queridos. E por isso, cada um de nós não deve esquecer que nessa relação de convivência familiar, a gratidão precisa ser fundamental. Porque se o egoísmo afasta os nossos corações, nesse individualismo que nós temos vivido, o afeto, o diálogo, a gratidão aproxima-nos, vinculando-nos uns aos outros. Mas e se o nosso lar só tem problema? E se nós temos familiares que só nos causam problemas e desgosto? Como amar esses familiares? Essa pergunta foi feita ao Divaldo Franco. Uma senhora perguntou isso para ele. E ele disse assim que não há problemas que nos impeçam de amar. Se o nosso lar tem problemas, se nós temos familiares problemas, o nosso lar está em provação. E aí é que o nosso amor se faz necessário. Ele esclarece que o nosso amor é muito frágil. Qualquer coisa esfacela o nosso amor. Por qualquer coisa nós abandonamos o lar, por qualquer coisa nós nos tornamos indiferentes, ficamos magoados, traímos as pessoas que amamos. E ele diz que somente o amor pode realmente aproximar-nos uns dos outros. E ele fala muito disso, né? Vale a pena amar. Se o outro não nos ama, isso não importa. O importante é que nós amemos as outras pessoas. Então, o que importa é que nós nos esforcemos para amar os nossos entes queridos, para que o nosso lar e a nossa família realmente permitam construir um mundo melhor para todos nós. Então, o desafio não é a convivência familiar. O desafio é aprender a amar. É amar uns aos outros. Nós gostaríamos de encerrar o nosso estudo, pedindo licença mais uma vez aos irmãos, para ler um trecho de uma mensagem que aparece lá no livro Amor, Imbatível Amor, psicografia do Divaldo, o espírito é Joana de Ângeles, em que ela vai falar sobre a importância do amor nas nossas vidas. Ela diz assim: diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado se deve amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Quando se ama, se é livre e saudável, porque o amor proporciona a paz. Somente através do amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, feliz. Que Jesus nos abençoe.